nós vamos poder estarmos juntinhas, amém? Então, queridos, nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais aqui através da palavra do Senhor. Eu queria ler um texto aqui que diz lá em 1 Reis, capítulo 3, do 16 em diante. Nós vamos estar lendo rapidamente para que nós possamos realmente entender aquilo que Deus quer nos falar nesse momento, amém? Então a Bíblia diz assim: então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei luz a um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado e deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de manhã, de madrugada, para dar de mamar ao meu filho, e eis que estava morto. Mas reparando pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu, o teu é o morto. Porém disse: não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz que este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E essa outra diz: não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram a espada diante do rei. Disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor, dai-lhe o menino vivo, e por modo algum mateis. Porém a outra dizia: nem meu e nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos nesse momento que o Senhor venha trazer a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor possa realmente, ó Deus, trazer algo que nós possamos, Pai, não somente agora, mas que nós possamos levar para a nossa vida, para sempre, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Querido, o tema dessa mensagem de hoje é: o que move o coração de uma mãe? Quando nós falamos de mãe, quando se fala de mãe, não me vem uma outra palavra na minha mente, na minha cabeça, a não ser a palavra amor. Eu creio que a palavra amor, ela realmente diz o que é ser mãe. Antes da gente dar uma continuidade, eu quero trazer para as nossas vidas aqui um texto. Eu achei muito lindo esse texto, que é de um autor desconhecido, mas é algo que talvez em muitos lares já se houve essa dúvida, esse questionamento. O título desse texto é O Filho Preferido. Não sei na sua casa, mas eu acredito que na maioria das casas, algum dos filhos sempre já falou essa palavra para sua mãe: ah, esse é o seu filho queridinho. Ah, o fulano é o filho preferido. Não é? Muitas vezes, os filhos sempre se referem a isso, a esse tema, esse título, filho preferido. E esse texto, ele retrata justamente sobre isso. Olha o que diz esse texto aqui. Diz assim: certa vez perguntaram a uma mãe qual era o seu filho preferido, aquele que ela mais amava. E ela deixou entrever um sorriso e respondeu: nada é mais volúvel que o coração de uma mãe. E como mãe, ela respondeu:
O filho predileto é aquele que eu me dedico de corpo e alma. É o meu filho doente que sare. O que partiu, que volte. O que está cansado, que descanse. O que está com fome, que se alimente. O que está com sede, que beba. O que está estudando, que aprenda. O que está nu, que se vista. O que não trabalhe, que se empregue. Aquele que está em um romance, que se case. O que casa, que conviva. O que é pai, que os crie. O que chora, até que se cale. O que prometeu, que cumpra. E de repente, com um semblante bem distante daquele sorriso, aquela mulher completou: e o que me deixou até que o reencontre. Eu achei muito interessante esse texto, né? Que ele realmente vem retratar que o coração de mãe, ele não tem um filho preferido. O coração de mãe, ele tem um amor, né? O amor, não importa como seja o seu filho, mas ele ama. Então, eu quero te dizer, através desse texto aqui, querido, filho que está me ouvindo hoje, né? Se você já falou isso, que a sua mãe tem algum filho predileto, né? Se você talvez não falou, mas você tem essa dúvida lá no seu coração, mãe não tem filho predileto. Ela ama todos da mesma forma, com a mesma intensidade, amém? Então ela ama a todos. Quero dizer que você, filho, você é muito amado pela a sua mãe, amém? Então, deixa eu te falar rapidinho, trazendo para o texto da Bíblia que nós vimos aqui, sobre o caso daquelas duas mães que estavam com um problema a ser resolvido. O que nós podemos perceber aqui neste exemplo, né? O que nós podemos perceber aqui nesse exemplo, eu quero falar hoje sobre 3 atitudes de uma mãe verdadeira. De uma mãe verdadeira. Primeira coisa que eu quero falar, primeira atitude que nós podemos ver nesse texto, que nós inicialmente lemos, aqui no livro de Reis. Aquela mãe, a mãe verdadeira, eu vou intitular aqui mãe verdadeira. O que, pastor? Existe mãe falsa? Eu não sei. Mas o que eu quero falar nesse momento aqui, neste culto, é sobre a mãe verdadeira. Amém? Então, primeira coisa que nós podemos perceber numa mãe verdadeira. A mãe verdadeira, ela vai à luta pelo seu filho. Nós vimos aqui essa história, ela conta de 2 mulheres, de 2 prostitutas, né? A Bíblia fala muito claramente que eram 2 prostitutas. Então, acredito eu que naquele momento ali na sociedade, eram mulheres que não eram tão bem vistas, mas elas estavam com uma situação, e uma delas, a mãe verdadeira, ela foi atrás de uma resposta para aquele problema a qual ela estava passando ali. Ela foi até o rei, ela pediu uma audiência com o rei, porque ela sabia que o rei poderia trazer uma solução para o problema, que ela sozinha, ela não ia resolver, né? Então, o texto, ele fala sobre um bebê, um bebezinho inofensivo, era recém-nascido, mas nós podemos ver, queridas, que quantas mães não têm essa mesma atitude? Quantas mães, elas vão à luta para ajudar a solucionar um problema com seu filho adolescente, com seu filho adulto, seu filho jovem, talvez algum problema na escola, algum problema diante a vizinhança ali. A mãe, ela está junto, ela corre, ela vai defender, ela vai atrás ali para solucionar aquela dificuldade, mesmo o seu filho estando errado. A mãe, ela vai querer defender. Ela não olha para as circunstâncias, ela não olha o que ela vai enfrentar, não sabe nem o que vai enfrentar, mas ela vai. Ela não fica parado, Aí a gente pode pensar, o que move, O que move, o que as movem aí? Não podemos ter uma outra resposta, a não ser o quê? O amor.
O que leva uma mãe a agir dessa forma é esse amor que está no seu coração. Esse amor por esse filho, por essa criança que Deus entregou a ela. Então isso aqui é muito forte mesmo. Amém? Segunda atitude que nós podemos ver aqui nesses versículos que nós lemos no livro de 1 Reis, capítulo 3, que a mãe verdadeira, ela conhece bem o seu filho. Então essa mãe, quando ela foi até perante ao rei, ela pediu a audiência perante ao rei, ela estava muito convicta. Ela sabia que aquele filho que estava morto não era o dela. Ela conhece verdadeiramente, a mãe verdadeira, ela vem conhecer o seu filho. Quer dizer, uma mãe, ela conhece individualmente. A mãe, ela pode ter 10, 12 filhos, mas ela conhece individualmente cada um. Já viu aquela família, aquela cena que a mãe não está em casa, os pais não estão em casa, e quando de repente chega, tem uma situação lá que alguém provocou. E geralmente o mais velho quer jogar a culpa para o mais novo. Isso é uma cena que acontece na maioria das famílias, não é verdade? Mas a mãe, ela sabe, porque de repente lá o João diz: olha, foi o Pedro, mamãe. A mãe sabe que o Pedro, ele não tem aquela personalidade para fazer aquilo. A mãe entende perfeitamente, ela sabe, não foi não. O que isso mostra? Sabe, queridos, isso mostra que a mãe, ela conhece as particularidades de cada filho. Ela conhece a fraqueza de cada um filho. Ela pode ter 10, 12, mas ela conhece a fraqueza do fulano, ela conhece a fortaleza daquele outro, o caráter daquele, a personalidade, individualmente. Então não tem como se enganar de forma alguma. Então essa mãe, ela foi atrás de uma resposta. Ela sabia exatamente quem era o seu filho, que aquele filho morto não era o dela de forma alguma. E o que move isso aí? Como é que podemos realmente sentir essa fortaleza dentro de nós, mãe? Eu falo porque eu sou mãe. Eu creio que muitas mães que estão me assistindo agora, elas estão se identificando. Por quê? Porque algo diferente dentro de nós, os papais que me perdoem, eles não sentem isso, não é verdade? Então, a mãe, ela tem algo que é dela, é nato. Deus nos fez assim. Deus realmente colocou esse coração de amar verdadeiramente. Então, o que move isso? Essa mãe conhecer verdadeiramente cada um dos seus filhos. Queridos, é o amor. É o amor que faz isso com as mães, o amor que leva essa mãe até a interpretação correta de cada atitude, de ter a interpretação correta de cada fato que acontece com os seus filhos ali. Então esse amor está dentro de mim, mãe, está dentro de você, mãe, e isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso. Nós podermos perceber e podermos sentir esse amor. Eu lembro muito bem de quando eu tive a minha primeira filha, há alguns anos atrás, não faz muitos anos, E, na realidade, assim, quando eu descobri que eu estava grávida, assim, foi uma felicidade tão grande, mas, de repente, me veio um medo, Assim eu quis entrar em desespero, não porque eu não queria ser mãe, eu amo criança, sempre amei, mas quando realmente eu peguei aquele exame e vi que eu realmente estava gerando uma criança, eu digo, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir amar? Será que... Então veio 1001 coisa na minha mente, e eu lembro que no dia do meu parto, da minha primeira filha, que quando realmente a doutora me deu ela no colo assim,
foi algo tão forte, é uma ligação tão grande, né? De um ser humanozinho tão pequeno, e você já amar, você nunca tinha visto. Você nunca tinha, né? Estava só sentia enquanto você estava grávida, você só sentia. Mas quando você pega aquele bebê no colo, meu Deus, que amor é esse? Como que isso acontece? De você querer proteger, de que você querer realmente, né, dar o melhor, de você fazer, meu Deus, eu tenho que fazer essa pessoa um grande ser humano. E a gente luta para que isso venha acontecer realmente no nosso meio. Então, esse momento de você ser mãe é um momento único na vida das mulheres, né? É muito forte, é muito lindo isso, e é algo assim que a gente não consegue explicar, é algo inexplicável, mas é algo tão maravilhoso, tão bom da gente realmente sentir, amém? Quero te falar a terceira atitude dessa mãe verdadeira que nós vimos aqui, né? A mãe verdadeira, ela abre mão de tudo pelo seu filho. A gente vê que no final dessa história que a gente leu aqui, aquela mãe, ela prefere realmente, né, dar o seu filho para outra mãe do que ver morrer. Não é verdade? Então, eu acho muito forte isso aqui. Por quê? Porque, na realidade, aquela mãe, naquele momento, ela não pensou nela, de como ela ficaria, de como ela ficaria se de repente o rei desse aquela criança para aquela outra mulher. Não, ela sabendo, tendo a convicção que não era dela. Quer dizer, aquela mãe, ela preferiu abrir mão do seu filho, a ver morrer, não é verdade? Então ela não pensou, gente, que amor é esse? Que amor é esse? Como que pode algo dessa maneira, dessa naturalidade acontecer, né? Das mulheres poder sentir isso. Eu lembro de uma vez que eu dei entrada no Hospital da Criança com o meu filho João Vitor. Ele tinha 10, 11 anos. Nós entramos no hospital, ele estava com suspeita de apendicite. Então, ele entrou com muita dor e nós precisávamos fazer um exame para se certificar que realmente era aquilo, para poder fazer a cirurgia. E eu fiquei sozinha, porque meu esposo não pôde entrar, só entrava um, claro que foi a mãe que entra, né? Então, ali naquele momento, o João Vitor estava com muita dor, sentindo muita dor, e a gente ainda ia esperar um pouquinho mais para fazer o exame que precisava fazer. E naquele momento, o hospital, naquela época, estava muito lotado, não tinha um leito para nós. Lembro que a gente ficou sentado no chão, eu sentei no chão, coloquei ele no meu colo, porque o menino sempre foi grande, né? Não cabia mais sentar com ele no meu colo. Eu deitei no chão, botei ele sobre as minhas pernas, e ele sentindo aquela dor. E naquele momento, assim, eu orei ao Senhor. Eu disse, Deus, tem como o Senhor passar essa dor para mim? Não deixa meu filho sofrer. Passa toda essa dor para mim. Então, eu vejo assim, querido, quantas mães não já fizeram essa oração, não é verdade? Por quê? O que move? Que atitude é essa? O que move uma atitude dessa forma? Irmãos, não tem uma outra palavra, não tem uma outra resposta que a gente possa dar, a não ser o quê? O amor, né? O que move a mãe a ter uma atitude dessa forma é de amar verdadeiramente. É você querer, a mãe, ela quer sofrer no lugar do filho, ela jamais quer ver o seu filho sofrer. Eu sei que se a gente pudesse pegar muitos depoimentos de mãe, como a gente ia ver histórias assim, né?
Só que não foi preciso meu filho se operar, o resultado do exame deu lá negativo, então depois resolveu, então ficou tudo bem, né? Mas o momento é difícil, o momento porque você se sente impotente em fazer algo pelo seu filho ali, né? E quando eu vejo aqui que essa mãe, ela preferiu entregar o filho que era dela, né? Preferiu entregá-la, diz ali perante o rei, não faça isso. Dê o filho a ela. Nesse momento que aguçou, como a própria Bíblia fala aqui, o que aguçou aquela mãe não foi nada mais, nada menos do que esse amor que está dentro de cada mãe. Mas, queridos, nós não podemos esquecer do que está escrito lá em 1 João, capítulo 4, 19. A Bíblia diz assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Né? Então, olha, mamãe, nós só temos esse amor porque Deus nos amou primeiro. É um amor sobrenatural. É um amor extraordinário. É um amor que nunca se acaba. Então, o que move o coração de uma mãe? É o amor. Nós não podemos ter uma outra palavra a definir a mãe, a não ser o amor. Porque a mãe, ela é movida pelo amor verdadeiro, né? E o amor verdadeiro, queridos, ele é totalmente natural e generoso, né? O amor verdadeiro, ele é natural e generoso. Eu quero também, antes da gente estar finalizando aqui, eu quero te falar mais uma ilustração que eu trouxe aqui, que eu achei também tão linda, essa ilustração. Ela fala sobre mães, o que está no coração. Então, assim, conta-se a história de uma filha que estava sentada no colo da mãe dela, né? E ela ali, né, sentada no colo, acariciava o rosto da sua mãe, mexia no cabelo da sua mãe, né, tocava em seus lábios, e ela chamava para aquela mãe a minha própria mãe, né? Então, diante de alguns segundos, ela com todo carinho, com a mãezinha dela ali abraçando e beijando, de repente, ela fez uma pergunta para aquela mãe. Ela disse assim: mamãe, eu posso ver o seu coração? E aí aquela mãe respondeu: eu não sei sobre isso, né? Mas você pode olhar nos meus olhos, né, e ver se você enxerga alguma coisa. Então aquela menininha sai do colo da mãe, ela fica bem em pé, de frente da sua mamãe, e começa a olhar, né? Ela olhou bem profundo, bem nos olhos da sua mãe, e observou bem. Daí ela gritou com muita alegria. Ela disse assim: mãe, estou conseguindo ver o seu coração. E tem uma menina bem pequenininha lá dentro. E sou eu. Então, eu achei tão linda essa história. Por quê? E aí a gente tira uma lição aqui, né? Algo que nós podemos trazer para cada uma de nós, mamães, né? Também pode trazer para cada um de você que é filho. Você está dentro do coração da sua mãe, né? Você é uma pessoa tão amável. Deus realmente te deu a melhor mãe. Você pode dizer: ah, pastora, mas você não sabe quem é minha mãe. Nem quero saber. Eu quero te dizer, a tua mãe é a melhor pessoa que Deus pôde colocar na sua vida. Amém? Então, querido filho, ame a sua mãe. Respeite a sua mãe, sabe por quê? Porque o coração dela não existe lugar para uma outra pessoa a não ser você
que é filho, a não ser você que ela tanto ama. Amém? A gente sabe de tantas histórias de filhos que vêm maltratar a sua mãe. Eu quero te dizer, meu querido filho que me ouve nesse momento, a sua mãe é a sua maior intercessora. Talvez muitas coisas na sua vida acontecem porque sua mãe tem orado por você. Talvez muitas coisas você tenha conseguido porque a sua mãe não para de orar por você. E você, mamãe, eu quero te dizer, talvez você esteja passando por alguma dificuldade, por algum momento difícil. Talvez você esteja realmente há anos, há muito tempo orando por algo. Eu quero te dizer que as suas orações, mamãe, não é em vão. E o Senhor Jesus, Ele vai operar o milagre necessário sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Deus, queridos, Ele está ouvindo cada uma das nossas orações. Amém? E eu sei que as suas orações é somente para quê? Para o bem da sua família, para o bem do seu filho. E eu declaro, você que está com dificuldade, eu oro aqui e declaro sobre a tua vida, bênçãos sem medidas, respostas acontecendo sobre a sua vida. Você realmente tendo uma resposta imediata essa semana, em nome de Jesus. Aquele seu filho que estava com problema, dificuldade, vai sanar. O Senhor vai te abençoar. O teu filho será realmente abençoado também através da sua oração. Não pare de orar. Não pare de interceder pelo seu filho, mamãe, né? Porque o Senhor Jesus está ouvindo cada uma das suas orações em nome de Jesus, amém? Concluindo aqui a nossa mensagem, o coração de uma mãe, ela é movida pelo amor, e não é qualquer amor. Não é qualquer amor, é um amor sobrenatural. É um amor que vem diretamente, querido, do trono de Deus para as nossas vidas. Então, não esqueça do que está escrito lá no livro de 1 João, capítulo 4, 19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Amém? Então, esse amor realmente vem do trono de Deus para as nossas vidas. E eu creio, mãe, você será grandemente abençoada. Eu creio que você realmente vai ter tantas respostas por causa do coração que você tem. Não pare de orar. Não pare de clamar, não pare de falar palavras positivas sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Nesse momento agora, eu gostaria de fazer uma oração, né? Gostaria de fazer uma oração por cada mãe. Você que é filho, que esteja aí, dê um abraço, chegue próximo da sua mãe, que eu quero fazer essa oração em nome de Jesus, amém? Pai, nesse momento eu quero colocar, Deus, a vida de cada uma das mães que estão me ouvindo nesse momento. Que o Senhor possa abençoá-las de uma forma assim sobrenatural. Deus, que o Senhor possa continuar cada vez mais, Pai, ouvindo, Senhor, as suas orações, tocando no mais profundo dessa mãe. Deus, aquela que está à espera de um milagre, eu declaro que o milagre possa acontecer. Eu declaro, Pai, que os problemas possam ser solucionados. Eu declaro que essa mãe venha ter somente alegria ali no seio da sua família, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor. Declaro bênção sobre essa família. Eu declaro, Pai, aquele filho que não está muito legal sobre a sua mãe, Pai, que realmente venha ter a reconstrução dessa comunhão, Pai. Reconstrói agora essa comunhão entre mãe e filho, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, toca agora, Senhor, em cada filho, assim também como o Senhor possa estar tocando em cada mãe, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Queridos, eu queria fazer mais uma oração. Eu queria orar por você, que talvez me assiste agora
e você talvez nunca fez uma entrega, nunca fez uma oração de entrega, né? Entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Eu quero te dizer que essa é uma decisão tão importante. Se você que é mãe aí nunca aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que você possa ter essa atitude hoje de receber essa oração e abrir seu coração para que o Senhor venha entrar e que você realmente possa viver a vida de Deus a partir de agora com o Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos que ainda não te conhece. Que o Senhor possa, Deus, nesse momento, Pai, entrar em seus corações, daqueles que querem realmente, ó Pai, servir o Senhor verdadeiramente. Que o Senhor possa entrar agora, Pai, e realmente mudar tudo nessa vida, Pai, em nome de Jesus. E que essa pessoa possa, nesse momento, realmente estar com seu coração voltado e abrir verdadeiramente para que o Senhor possa entrar e se tornar o seu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para o Senhor Jesus, aqui nesse vídeo tem uma descrição, você pode entrar lá, tem um link lá, coloque lá seu nome, seu telefone, porque nós queremos entrar em contato com você, nós queremos te ajudar a estar nessa nova caminhada com o Senhor Jesus, amém? E eu creio que a sua vida nunca mais será a mesma. Você, mamãe, que nunca aceitou Jesus, esse é o momento. Você, filho, que também nunca aceitou Jesus, dê esse presente para sua mãe, nesse dia tão especial. Então, coloque lá seu nome, seu telefone, porque vai ter alguém e vai entrar em contato com você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que bênção, né? A partir de agora também.